Vamos estar falando agora sobre as aves e os mamíferos, os seres vivos mais evoluídos que nós temos noção até então, né? Os que têm mais características relacionadas à evolução das espécies, os que conseguiram conquistar todos os ambientes, aquático, terrestre e o aéreo também, em relação às aves, né, e algumas espécies de mamíferos. Então, são esses dois grupos que têm uma maior quantidade de características. Eu vou pedir agora que vocês tenham bastante atenção, porque são bastante informações relacionadas aos dois. Vamos lá, começando então com o nosso primeiro grupo, que é o de aves. O que as aves conquistaram em relação aos ambientes e à evolução? Elas conquistaram a homeotermia. Ué, professor, o que é isso? As aves conseguem manter a temperatura corporal constante, sem ter aquela variação com o ambiente que os anfíbios e répteis tinham, né? Então, o corpo das aves e mamíferos são homeotérmicos e essa temperatura vai se manter a mesma durante todo o ambiente. E isso tudo é relacionado ao metabolismo, né? O metabolismo do corpo vai consumir a glicose, vai consumir o oxigênio e todas as transformações nos seus sistemas estarão acontecendo, fazendo com que essa temperatura permaneça sempre a mesma. Quais são as características que favorecem as aves aí em relação à homeotermia e principalmente em relação à postura delas, né? As características. As penas são uma característica exclusiva e a questão da pele, né? A pele, ou nesse caso aí está escrito anexos epidérmicos, né? Então a gente está falando da pele, ela tem uma característica exclusiva que é a presença de penas, e as penas vão favorecer também essa homeotermia. E o isolamento térmico, ou seja, essas penas vão impedir que a temperatura do corpo dela se perca para o ambiente. Agora vamos ver algumas características mais profundas aí em relação às aves. Elas já vão ter uma estrutura com coração. Lembrem que os outros seres vivos não tinham aí. Só lembrar lá dos invertebrados, lá do início dos vertebrados, ela já tem um coração mais desenvolvido, um coração com 4 cavidades, assim como o nosso. E uma circulação completa, ou seja, o sangue passa dentro de vasos sanguíneos. Existe um sistema circulatório para isso, com artérias, né? Tem veias, capilares, enfim, toda a estrutura que forma um sistema circulatório. Ela respira, né, oxigênio, então ela tem também taxas de oxigenação e tem também a regulação da temperatura, ou seja, essa temperatura vai se manter constante. Agora nós vamos estar falando de características que permitem o voo das aves, né? Porque dentre os 5 seres vivos relacionados aos vertebrados, elas têm essa característica mais aflorada, né? Tudo isso é mais perceptível nas aves, porque elas têm adaptações que permitem o voo. E essas adaptações são ossos pneumáticos, né? São ossos leves, tá, gente? Ossos bem levinhos que quando elas levantam voo não influenciam tanto no peso. Um corpo aerodinâmico, ou seja, um corpo que permite a adaptação ao ar, um corpo mais leve e permite com que elas consigam levantar voo. As asas, né, que são as principais estruturas que vão fazer com que elas voem. Um osso externo, esse osso externo é o que fica bem na parte do peitoral da ave. Ele é no formato de quilha, ou seja, ele tem uma ponta. Lembra de uma ponta da ponta do navio, né? Aquela parte logo do início do navio, ali do casco? Então, aquilo ali é uma quilha. Aquela estrutura, ela ajuda o navio a ter um equilíbrio. Então, a ave também tem isso. Ela tem um osso em formato de quilha. Essa quilha ajuda a ave a ter um equilíbrio enquanto estiver voando e prende também os músculos e ajuda no movimento das asas. Então é toda uma estrutura adaptada para isso. As aves não têm bexiga urinária, né? Muito interessante também, porque aí não tem local para armazenar a urina e assim ela não fica mais pesada. O ovário e oviduto único, unilateral, então só de um lado, que só vai funcionar no período de reprodução. Se não tiver no período de reprodução, não funciona. Então geralmente isso acontece uma vez no ano. E a homeotermia, que é a temperatura do corpo mantida, né, sempre a mesma. Isso vai ajudar a ave a ter muita energia. Em relação à reprodução, elas são dioicas, ou seja, tem sexo masculino e sexo feminino. A fecundação é interna, vai acontecer dentro do corpo da fêmea. Os ovos são anexos embrionários, né? Também servem de alimento. Então, esses pedacinhos, essas partezinhas aí, córeo, âmnion, vesícula vitelínica, alantoide, são todas partes do ovo, tá? Dali de dentro do
o ovo vai se desenvolver um filhote. Os ovos com cascas que são chocados. Ovo sem casca é lançado no ambiente externo. Então, a maioria das aves tem ovos com casca. Então, elas fazem ninho e a fêmea fica chocando ali os seus ovinhos, né, transmitindo calor para ele, para que o embrião possa desenvolver. Outra observação importante: elas têm uma pele seca, com muita queratina e não tem glândulas, exceto as aves aquáticas. As aves aquáticas possuem uma glândula chamada de uropigiana. Essa glândula vai fazer a liberação de gordura na pena, para que as penas não fiquem muito encharcadas, né? Para que a água chegue na pena e logo escorra, né? Logo saia rapidamente, para essa ave não ficar com a pena muito encharcada e assim conseguir voar tranquilamente. Então é como se ela liberasse um óleo por essa glândula. Nessa imagem tem o ovo, a parte interna do ovo sendo chocada, né? E com cada uma daqueles itens que eu falei para vocês. Ó, o ânion, o embrião, a casca, o córeo, o alantoide e a vesícula vitelínica, que seria a gema, né, que a gente gosta tanto de comer, tá? Então é daqui que se desenvolve todo o embrião de uma ave. O ovo também serve aí de alimento, é uma importante fonte de proteína para o nosso corpo. Agora falando um pouquinho dos mamíferos. Por que eles são mamíferos? Quais são as características deles, né? Então, o próprio nome da classe é a característica. O mamífero é um ser vivo que mama quando filhote. Então, essa característica é o que dá nome ao grupo dos mamíferos. Então, eles possuem glândulas mamárias, possuem também glândulas sebáceas e sudoríparas, possuem pelos, o diafragma que vai ajudar na respiração e se desenvolve através da placenta, ou seja, as fêmeas, né, das espécies geralmente engravidam e essa placenta é que nutre o embrião quando está ainda na barriga da mãe. Como é a pele dos mamíferos? Então, é uma pele formada por células mortas, né, por queratina, a parte bem mais fininha, a parte superior. Essa pele também tem estruturas anexas, que são os pelos, as unhas, né, em alguns animais, as garras. Esses cornos são os chifres, né, alguns mamíferos têm chifres e outros placas córneas. Pelo é para preservar o calor, tá, gente? Então, o pelo ele vai impedir que o calor saia do corpo com mais facilidade. As glândulas sebáceas são as glândulas por onde sai uma substância oleosa, né? Elas vão lubrificar a pele e os pelos. As glândulas sudoríparas são responsáveis por regular a temperatura, onde é eliminado o suor. E o hipoderme é o tecido que vai ficar abaixo da derme, onde vai ficar armazenada a gordura. A gordura é fonte de energia e também é um isolante térmico, ou seja, vai impedir que o calor saia com muita facilidade. Aqui para vocês um recorte, né, da pele, com as camadas, ó, epiderme, derme, hipoderme, com a reserva de gordura. Na epiderme, nós vamos encontrar os pelos, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, os músculos, né? Toda essa estrutura forma um mamífero. Nessa outra imagem, nós vamos ver o diafragma, aqui, ó, bem na divisão do pulmão, da cavidade torácica com a cavidade abdominal. Então, o diafragma está bem aqui em cima. E ele vai fazer esse auxílio, né, na respiração, ajudando a levantar a caixa torácica e a relaxar a caixa torácica durante o movimento de respiração. E quanto à reprodução, os mamíferos também são dioicos, ou seja, tem macho e fêmea, a fecundação é interna, ou seja, dentro do corpo da fêmea, e a maioria é vivíparo, ou seja, o que isso significa? Eles não põem ovos, tá? Eles se desenvolvem, o bebê se desenvolve dentro do corpo da fêmea, tá? No caso do ovíparo, esse filhote se desenvolve fora do ovo da fêmea, né? A fêmea põe ovos para isso. O desenvolvimento é embrionário e durante esse período ele vai acontecer através da placenta. Aqui a imagem, onde vocês podem perceber o desenvolvimento embrionário. Aqui é um zigoto, tá? O ovo fecundado é a junção de um óvulo espermatozoide dentro do corpo da fêmea e a formação de um zigoto. Esse zigoto está fixo no útero da fêmea e ela já pode ser considerada grávida. E aqui vai ocorrer a formação da placenta. É essa placenta que vai nutrir o embrião. Então, vocês podem perceber que as estruturas são bem parecidas com a do ovo das aves que nós vimos, sendo que aquele ovo ele estava numa parte externa,
né? No caso desse daqui, ele está na parte interna, dentro do corpo da fêmea. Olhem as semelhanças. O embrião de répteis e aves e aqui o embrião dos mamíferos. Tá? Então, com essa foto, dá para vocês perceberem muito bem as semelhanças aí na questão reprodutiva. Vamos à classificação. Os mamíferos, eles podem ser classificados como monotremados, esse é o primeiro grupo. Eles não têm placenta, põem ovos, né, são ovíparos, tem cloaca, tem umbigo e tem glândulas mamárias. Então, eles são como se fosse uma transição, né, entre uma ave e um mamífero. Tá? São os mamíferos que põem ovos. Um exemplar desse grupo é o ornitorrinco. Cadê a foto dele aqui para vocês? Ó, esse é o ornitorrinco. Então, ele é um mamífero que põe ovos, tá? Ele parece até um pato, né, gente? Mas ele é um mamífero. Os filhotinhos mamam aí quando pequenos. O segundo grupo são os marsupiais. Eles têm uma placenta reduzida, os embriões se desenvolvem muito rápido. Eles são chamados então de precoces, né? Eles já saem de dentro do corpo da mãe muito novinhos, muito pequenininhos e terminam o seu desenvolvimento dentro do marsúpio, que é a estrutura específica que esses animais possuem. Uma bolsa aqui, ó, do lado de fora. Deixa eu marcar para vocês. Marsúpio é uma bolsa externa, né, onde o embrião termina de se desenvolver. Mas o marsúpio, o gambá, também é um marsupial. E o terceiro grupo são os placentários. Os placentários são aqueles que desenvolvem através da placenta, né? Nós estamos nesse grupo aí. Os embriões completam seu desenvolvimento no útero. Então, os exemplares aí para vocês: zebra, gorila, golfinho, tigres, leões, chimpanzés, todos esses são placentários, aonde todos os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da fêmea através da placenta. E essas são as características principais aí de aves e mamíferos. Espero que vocês tenham entendido. Né? Então, são algumas informações a mais que vocês terão, mas são muito importantes aí para vocês entenderem sobre o funcionamento do reino animal. Então, façam aí as atividades que já estão propostas aí embaixo e não esqueçam, né, de fazer o envio lá pela plataforma de todas essas atividades. Tirem as dúvidas de vocês principalmente, né, como vocês já estão fazendo, sempre escrevendo lá as perguntas, né, e curiosidades sobre os assuntos. Então, gente, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!